Luz, câmera, claquete, ação. Divaldo Franco, o maior médium do Brasil e talvez o maior médium do mundo. Vocês sabem qual foi o maior feito desse senhor? Sabiam que ele é dono de uma mansão de nada mais nada menos do que 83 mil metros quadrados? Exatamente, 83 mil metros quadrados. Uma mansão que é tão grande que seria quase o tamanho de um bairro inteiro na Bahia. Vejam nesse vídeo essas e outras curiosidades desse que é o personagem principal de um dos filmes mais polêmicos que já foi feito no Brasil sobre o espiritismo. Vem comigo. Vamos falar de Divaldo Franco. Mas antes, se você já está gostando da proposta do canal, fica convite para assistir a outros vídeos que virão por aí. Se inscreva no canal, deixe um comentário, um like, um dislike, com certeza eu irei responder. Com isso você vai estar ajudando a divulgar o canal, além de estar ajudando a divulgar o canal, vai estar ajudando a divulgar uma instituição de caridade, que eu estarei deixando um link e o nome da instituição ao final desse vídeo. E farei isso também com todos os demais vídeos, pois essa é a proposta do canal. Divaldo Pereira Franco foi o último de 13 filhos, 13 filhos do casal Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco, já falecidos, é claro. Nasceu no dia 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Desde a infância ele relata no filme, vocês podem ver, que ele relata comunicar-se com os espíritos. Quando jovem ele foi abalado pela morte do irmão mais velho, e isso deixou ele sem os movimentos das pernas. Foi bastante traumático para ele, claro, com certeza. Ele fora conduzido a diversos médicos especialistas na área da medicina, mas não teve nenhum tipo de resultado. Nada fazia com que ele pudesse voltar a caminhar. Nessa época, uma prima dele conheceu uma médium, a senhora Ana Ribeiro Borges, médium de um centro espírita, e a prima dele conduziu essa senhora, essa moça, até a casa de Divaldo. Divaldo se curou. A médium Ana Ribeiro Borges explicou que era uma obsessão do irmão falecido, conversou, enfim, explicou que a presença do irmão ali estava causando esse tipo de problema no irmão encarnado, e Divaldo então voltou a caminhar. Obviamente toda a família espantada com isso, inclusive o próprio Divaldo, começou então a dedicar-se ao estudo do espiritismo. Com o tempo ele foi aprimorando as faculdades mediúnicas, pelo exercício continuado do estudo mesmo, né? Depois ele estudou na Escola Normal Rural de Feira de Santana, onde recebeu o diploma de professor primário. Isso foi no ano de 1943. Não muito tempo depois ele mudou-se
transferiu a sua residência para Salvador, no ano de 1945. Tendo feito o concurso para o IPASE, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, passou no concurso e ingressou então no dia 5 de dezembro de 1945, permanecendo como funcionário escriturário até a sua aposentadoria na década de 70. Vejam que já aí, tendo feito um concurso, se fosse nos dias de hoje, talvez outros não fariam mais nada, mas Divaldo, que poderia ter ficado somente com o emprego de funcionário público, não parou por aí. Não parou por aí. Já espírita convicto, ele fundou logo em seguida, em 1947, o Centro Espírita Caminho da Redenção. Fundou no dia 7 de setembro de 47. Divaldo Franco, como grande médium psicógrafo, já publicou mais de 200 de livros, para ser mais exato, 250 livros, mais de 250 livros, cujo a receita da venda desses livros se reverte totalmente para os servidores da assistência da Mansão do Caminho e de outras instituições de solidariedade social. Só na língua portuguesa já foram vendidos mais de 4 milhões de livros. Vejam bem, isso não é para qualquer um. Desses livros todos, 42 deles foram publicados em diferentes línguas: espanhol, inglês, francês, polaco, alemão, tcheco, italiano, esperanto, braille, né? Inclusive braille para os cegos poderem ler. Divaldo já esteve em 46 países diferentes, nos 4 continentes, nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, sempre divulgando o ideal espírita, aquele que o Consolador que Jesus nos prometera. Isso está na Bíblia, em João, versículo 14. Divaldo já foi entrevistado em mais de centenas de emissoras de rádio e TV no Brasil e no exterior, e até já falou no Congresso Nacional, câmaras municipais e estaduais de todo o Brasil, universidades, já esteve na Sorbonne, Universidade de Sorbonne em Paris, teatros, Lions Clubs, Rotary Clubs. Divaldo já foi muito homenageado por várias centenas de instituições públicas e privadas, tanto no Brasil como no exterior. Sempre, obviamente, pela sua obra em favor dos desfavorecidos, sofredores, pela paz que tem trazido a essas consciências, né? Ou seja, o nosso grande médium Divaldo Franco já foi e é até hoje muito reconhecido no mundo inteiro por causa de seus dons e de suas obras. Várias dezenas desses autores espirituais tiveram suas obras escritas pela psicografia de Divaldo. Podemos citar alguns entre os mais famosos: Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo, Amélia Rodrigues, Viana de Carvalho, Rabindranath Tagore, Marco Prisco, Otília Gonçalves, Bezerra de Menezes, entre outros, só para citar alguns. Pois então, Divaldo é, na verdade, um grande pai e filantropo. Educou mais de 600 filhos, hoje a maioria deles emancipados, a maioria com família já constituída e profissão própria, como professores, contadores, administradores, psicólogos, médicos, entre outros.
Divaldo possui mais de 200 netos e bisnetos. Foi na década de 60 que ele iniciou a construção das escolas, oficinas profissionalizantes e de atendimento médico. Esse trabalho ele iniciou com Nilson de Souza Pereira. Ou seja, juntos os dois, Divaldo e Nilson, orientados pela mentora espiritual Joana de Ângeles, edificaram a admirável obra que é o Centro Espírita Caminho da Redenção. Essa primeira obra, fundada em 7 de setembro de 1947, foi o epicentro para a criação do Departamento Social da Mansão do Caminho, que foi fundada em 15 de agosto de 1952. A mansão do Caminho, essa mansão que hoje pertence a Divaldo, ela atende diariamente cerca de 6.000 pessoas. 6.000 pessoas. Abriga mais de 3.000 dessas pessoas. E centenas delas registradas como filhos, pasmem, filhos do médium. Nilson e Divaldo se conheceram na juventude, na época da Marinha. Nilson frequentou as aulas de português ministradas por Divaldo Franco. Não temos como falar de Divaldo sem falar de Nilson. Ele nasceu em 26 de outubro de 1924, conhecido como Tio Nilson. Nasceu no subúrbio ferroviário de Plataforma, na cidade de Salvador, na Bahia. De origem humilde, desde muito cedo, batalhou, trabalhou, foi bancário, telegrafista do Ministério da Marinha e funcionário público dos Correios e Telégrafos. Ou seja, sempre ralou pra caramba, se esforçou, trabalhou, conseguiu, e qualquer pessoa naquela época poderia querer e não precisaria mais. Mas ele e Divaldo foram muito mais além, muito mais além. Tio Nilson foi presidente e administrador desta grande obra, a Mansão do Caminho. Em 30 de dezembro de 2005, ele foi agraciado, assim como Divaldo Franco, com o título de Embaixador da Paz do Mundo. Título esse concedido, vocês perdoem o meu francês, pela Ambassade Universelle pour la Paix, em Genebra, na Suíça, capital da Organização Mundial da Paz, ligada à ONU. Tornou-se assim o 206º embaixador da paz do mundo. Vocês têm noção do que é isso? Isso não é para qualquer um, gente. Isso foi no ano de 2005. Reconhecimento pelo seu incansável labor na área da assistência social, solidariedade humana, né? Recebeu medalha dia 2 de julho. Tio Nilson faleceu já há algum tempo, em 21 de novembro de 2013, aos 96 anos de idade. Essa parceria de enorme sucesso, Divaldo e Tio Nilson, se dava enquanto Divaldo viajava pregando o espiritismo pelo mundo. Tio Nilson presidia as atividades das obras e dirigia os trabalhos doutrinários e gráficos da Mansão do Caminho. Certamente sabemos que hoje ela ainda prossegue no plano espiritual
sua tarefa missionária. A mansão a qual hoje o senhor Divaldo Franco é dono, finalmente é a mansão. Essa mansão é algo fantástico, gente, fantástico. A Mansão do Caminho é um admirável complexo educacional e assistencial que conta com 50 prédios, 50 edificações, isso descontando as construções que estão em andamento hoje, distribuído por ruas, bosques e lago, aonde são atendidas 3.000 crianças e jovens de famílias de baixa renda em Salvador, na Bahia. Nessa mansão fantástica e estupenda são desenvolvidas diversas atividades socioeducacionais como enxovais, pré-natal, creche, escolas de ensino pré-escolar, ensino básico, ensino fundamental, informática, escola de cerâmica, escola de panificação para fazer pães, ensinando a ser a profissão de padeiro, bordado, tapeçaria, reciclagem de papel, centro médico, laboratório de análises clínicas, atendimento fraterno, casa de cordialidade, bibliotecas, enfim. Nossa, é fantástico, é uma cidade, né, gente? É quase uma cidade dentro de uma cidade. Para movimentar toda essa engrenagem fantástica, a diretoria da mansão conta com 200 funcionários e, além desses 200 funcionários, 400 colaboradores voluntários permanentemente, ou seja, 400 pessoas que se doam permanentemente de forma gratuita para essa fantástica empreitada. É um admirável complexo filantrópico que atende, repetindo, 3.000 crianças e jovens carentes. A obra é basicamente mantida com a venda dos livros mediúnicos, que são psicografados por Divaldo, fitas, DVD. Interrompemos a visualização normal do vídeo apenas para fazermos um mero comentário sem propósito. Vocês sabiam que a primeira vez que os X-Men apareceram nos quadrinhos foi no ano de 1963? Sim, 1963. Os mutantes super-heróis da Marvel apareceram 11 anos depois da mansão de Divaldo Franco ter sido fundada. Os X-Men são um grupo, para quem não sabe, de super-heróis liderados por um professor telepata chamado Charles Xavier, que não por acaso é dono de uma mansão que se chama Instituto Xavier para Jovens Superdotados. Será que sou só eu que estou vendo as coincidências? Notaram algumas semelhanças? Enfim, para mim é o mundo espiritual sempre trabalhando em prol da luz. Voltemos agora à programação normal. Joana de Ângeles teve 4 encarnações aqui na Terra. Primeiro, seguidora de Jesus. Foi Joana de Cusa, uma das primeiras e mais fiéis discípulas de Jesus Cristo, tendo sido citada no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Como Joana, esposa de Cusa, intendente de Herodes Antipas na Galileia. Ela colaborava na sustentação de sua obra com os bens materiais que ela mesma possuía,
esteve presente nos angustiosos momentos da crucificação e também entre os primeiros colaboradores que viram o Mestre materializado após a sua desencarnação. Fez parte do grupo dos primeiros mártires do cristianismo, tendo sido queimada viva em um dos espetáculos públicos romanos no ano de 68 depois de Cristo. Segunda encarnação. Santa Clara de Assis. Viveu do ano de 1194 ao ano de 1253. Viveu no século XIII, seguidora de São Francisco de Assis, fundadora da Ordem das Clarissas, depois canonizada pela Igreja Católica. Terceira encarnação. Juana Inês de la Cruz viveu entre 1651 e 1695. Pseudônimo religioso da poetisa mexicana Juana de Asbade. Nessa época, no México, renasceu como Juana Inês de Asbarre e Ramírez de Santillana. Perdoe o meu espanhol. Ela entrou para a vida religiosa em um convento, assumindo o nome de Juana Inês de la Cruz. Foi uma grande pensadora, escritora e é considerada uma das maiores poetisas da língua espanhola. Por fim, a quarta e última encarnação de Joana de Ângeles foi Joana Angélica de Jesus, que viveu no ano de 1761 a 1822. Também foi soror, que seria o feminino de frei, ou seja, mesma coisa que freira, assim como suas encarnações anteriores. Joana Angélica de Jesus foi abadesa que viveu no início do século XIX e protagonizou um doloroso drama na independência da Bahia. Nessa época, aqui no Brasil mesmo, assumindo a vida monástica, ela se tornou Madre Superiora na Ordem da Imaculada Conceição de Salvador, na Bahia. Ela veio a falecer, desencarnar, aos 60 anos, vítima de um golpe de baioneta, buscando defender a honra das companheiras de claustro. Isso aconteceu durante a invasão portuguesa ao convento da Lapa. Finalizando, sabe-se também que Joana de Ângeles integra as hóstias do Consolador, desde a preparação da chegada do Espiritismo à Terra. Na codificação deixou registrada 2 mensagens no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, e no capítulo 18, itens 13 a 15. Ditados estes e assinados como um espírito amigo. Bom, então esse foi o vídeo falando sobre a vida de Divaldo Franco, que está vivo, lustro, que o Altíssimo mantém ainda muito tempo com a sua obra Mansão do Caminho. Eu vou estar deixando na descrição o link do site da Mansão do Caminho. Lá vocês podem encomendar livros, tem para todos os bolsos, fazer doações, etc. Espero que tenham gostado do vídeo. Que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Obrigado.